Nosso novo episódio na verdade, sobre uma carta que eu achei na internet, uma conhecida minha escreveu, e sobre um assunto chamado igreja, né? Um assunto que está em crise, a igreja brasileira principalmente, e meu coração tem estado bem pesaroso, porque eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado bem chateada na igreja como instituição, na igreja como noiva. E no último ano, o que Deus tem me pedido é que eu me prostre em oração e que prostrado eu peça perdão pelos pecados da igreja, porque Deus ama a sua noiva. Estou falando da igreja como corpo, né? Independente da sua denominação, independente, enfim. E as pessoas são tão machucadas com a igreja instituição e até com a igreja noiva mesmo, o comportamento das pessoas. E eu tenho ficado muito chateada, né? Eu integralmente faço parte de uma igreja há 8 anos, já tive minhas crises dentro dela, já tive minhas crises fora dela, já mudei de igreja, não por crise, mas por querer outros caminhos e outras opções, mas voltei para onde meus pés estão plantados. E ao decorrer disso, algumas crises recentes têm acontecido. E esse texto é incrível, eu vou ler para vocês, é de uma artista chamada Zoe Lili, e ela é da Igreja Monte Sião aqui de São Paulo, e ela escreveu esse texto na internet, teve uma boa repercussão, e foi um dos textos mais sinceros e mais doces que eu já li sobre essa coisa da gente não querer mais fazer parte da igreja, e a voz do que Deus quer de nós. A Zoe foi brilhante, e eu queria dar voz a essa carta, amém? Vou ler para vocês. Para o coração que cansou de igreja. Muitos amigos meus cansaram de ir para a igreja, se cansaram do sistema, da liturgia e da hipocrisia que vem por aí. Falam para mim que continuam amando a Jesus e que leem a Bíblia em casa, mas que não querem mais se meter com a instituição igreja. Eu tenho certeza que eles ainda amam a Jesus, que vivem de maneira santa diante de Deus e que fazem boas obras onde estão. Não estou aqui para criticar ou julgar ninguém, mas ultimamente tenho pensado sobre esse movimento do sem igreja e por um bom tempo achei que eles tinham suas razões e justificativas. E quem era eu para discordar? Cresci na igreja, já vi os piores ângulos imagináveis, já vi muita hipocrisia de perto, mas continuamente ouvi uma voz que me falava: não é a respeito dos outros, mas sim a respeito do que existe entre eu e você. Essa voz me manteve até hoje, 31 anos depois, que é a idade da Zoe, ainda frequentando reuniões e ajuntamentos cristãos. Ultimamente, vejo que o problema nunca foi não ir para a igreja, mas sim se conformar com a situação atual da noiva de Jesus. Tem pessoas que vão para a igreja e estão conformados, e tem aqueles que desistiram da noiva, não querem ser parte da realidade bruta e feia em que ela se encontra, assim se conformando também. Por muito tempo, confesso que morria de vergonha de ser classificada evangélica, por tantos absurdos que ouvia e via de pessoas que se diziam crentes. Era extremamente difícil falar que fazia parte de uma noiva tão despedaçada e bitolada, até que um dia comecei a ver que a igreja era sim um lugar de pessoas extremamente problemáticas, mas que também era parte de mim. Aprendi que amar o inimigo lá fora é fácil, mas perdoar o irmão crente do lado era um parto de mais de 96 horas. Aprendi que quando Jesus falou para carregar a minha cruz, não era só sofrer a perseguição fora da igreja, mas dentro dela mesmo. Aprendi que perdoar alguém que não conhece a Jesus é leve, mas perdoar aquele que você estima estar numa posição de unção é muito mais pesado. Aprendi na raça e com muito suor que fazer parte da noiva me fazia ser mais como Jesus. Não sou contra quem não vai para a igreja, nem aquele que é engolido pelo sistema religioso, mas sou a favor de pagar o preço para ver mudanças, para lutar por uma noiva saudável e unida. Minha igreja local é longe de ser perfeita, mas nós, meus amigos e companheiros, juntos tentamos, mesmo errando inúmeras vezes, viver um cristianismo verdadeiro. Cristianismo não é para os fracos, é para aqueles que conseguem lutar pela verdade e o amor, mesmo que estejam diante de tudo que discordam, mas que ainda têm a esperança que um dia seremos a noiva imaculada.
você sempre escolherá o preço que vai pagar. O que muda é o resultado desse preço. Eu escolho o maior preço, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu ainda não parei de sonhar e lutar, e não pararei até o fim. Zoe Lily. Queridos, que essa palavra toque o coração de vocês, assim como tocou o meu, e que renasça. Que nossos corações renasçam para lutar pela noiva de Cristo. Somos um corpo. E Cristo nos ama sua noiva e virá resgatá-la. Amém? E eu quero, no final de lutar por toda a minha vida, olhar para Cristo e olhar para Ele como meu noivo e dizer: eu fiz parte de tudo isso. Eu sofri, eu chorei, eu me alegrei com os meus irmãos. Eu vi coisas que eu não queria ver, eu também cometi erros que eu não queria cometer. E o Senhor ainda assim teve misericórdia e derramou sua graça sobre nós. Que Deus abençoe vocês e ame a sua igreja, ame a sua noiva, respeite a sua liderança e descubra o amor de Cristo fora da igreja e reflita dentro dela também. A igreja precisa de você. Amém.